Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Amigos, amigas, minhas irmãs, meus irmãos, uma alegria enorme estarmos de volta ocupando aqui a tribuna, onde nós tivemos já ao longo dos anos várias oportunidades de refletirmos aos irmãos, e enquanto refletimos aos irmãos, refletimos para nós, né? A mensagem que se leva, que se compartilha a alguém, é a mensagem que faz primeiro eco, ou pelo menos deveria fazer primeiro eco naquele indivíduo que fala. Efetivamente, eu saio das palestras arrasado. Às vezes algumas pessoas elas falam assim: nossa, assisti hoje uma palestra e saí arrasado. Eu falo, o pior é quando a gente fala e sai arrasado. Sai arrasado porque houve aquilo que precisaria ser feito, houve aquilo que precisa de execução honesta, execução rápida. Nós estamos vivendo dias muito complexos, onde há uma exigência que se faça algo. Nós precisamos fazer algo, que vise nos equilibrar, nós precisamos fazer algo que, gerando equilíbrio na gente, ajude este mundo complexo, este mundo difícil onde a gente está vivendo. E quando a gente ouve a mensagem espírita, e quando se reflete sobre a mensagem espírita, se pega uma régua moral e se insere dentro dessa régua e se pergunta o que se está fazendo, né, o que se está realizando. A gente vê muitos companheiros que nutrem uma satisfação enorme em vir à casa espírita, em receber a mensagem espírita, mas tem determinadas horas que a gente não sabe o que faz com o que recebe, não sabe o que faz com o que chega. É como uma joia linda que nunca se tem oportunidade de usar. É como um vestido maravilhoso que você entrou numa loja, comprou para uma ocasião especial, e o raio da ocasião especial nunca vem, nunca chega, e aquele vestido vai ficando ali, e as pessoas chegam. Você abre o armário, mostra, ai que lindo, estou esperando um dia para eu usar. Ai que maravilha, estou esperando a oportunidade para eu usar. Ah, que vestido maravilhoso, que sapato lindo, que anel lindo, que brinco lindo. E nós estamos sempre esperando uma oportunidade para nós usarmos. E às vezes eu tenho uma ideia, pelo menos em relação a mim, porque eu não posso gerir isso nas vidas dos outros, que o Evangelho é um vestido lindo que eu estou esperando uma hora para eu poder usar, que é uma joia linda que eu estou esperando o momento que eu vou poder efetivamente usar e fazer com que ele seja algo que as pessoas possam sentir que está fazendo efetivamente uma diferença na minha vida. É algo maravilhoso, mas que até determinada hora, em relação a mim, me soa muito inútil, porque eu não consegui ainda converter este elemento tão bonito, tão profundo, tão importante, tão reformulador, tão diferenciador de tudo isso que nós estamos presenciando no mundo. Eu não consegui enxergar isso ainda e não consegui aplicar isso no meu dia a dia. E as pessoas falam, calma, Marcelo, não é assim. Não, é assim. Só é assim. Há 2000 anos nós estamos nos pedindo calma. Há 2000 anos nós estamos dizendo que não é assim, que tem tempo. Você tem tempo. Tem 2000 anos que há uma mensagem viva, que há uma mensagem renovadora, que há uma mensagem que nos estimula,
que há uma mensagem que nos chama à reformulação, e tem 2000 anos que nós estamos dizendo que não é assim, que a evolução não é assim, que a evolução não é assim. Eu fico me perguntando, então, como é a evolução, Jaqueline Bussanello Pagalides? Como é? Porque se não for assim, como vai ser? Quando é que eu vou começar a me ressentir de receber a veste nupcial, a mais bela veste nupcial, segundo o próprio mestre nos falou, e não compreender que essa roupa precisa ser usada? Que satisfação há em me vestir de farrapos, em usar andrajos disfarçados de uma maquiagem, numa pele bonita, num cabelo bem penteado, num perfume muito cheiroso, mas que, na verdade, é um disfarce sob os farrapos reais que a gente veste, que eu visto, que está em cima de mim, e o mundo me diz que eu preciso mudar e que eu preciso usar estes elementos, que eu preciso efetivamente fazer a diferença, realizar algo que favoreça este mundo a caminhar de forma mais harmoniosa, de forma mais organizada, de forma mais leve. Nós estamos vendo pessoas que, em nome de Jesus, pesam o mundo, complicam o mundo. Nós vemos pessoas que, em nome de Jesus, espíritas, que, em nome do Cristo, polemizam nas instituições espíritas, botando a própria casa tantas vezes em risco, quando se apresentam com uma veste rasgada, deformada, infeliz, inútil, que ressalta ainda aos olhos das pessoas o quanto existe na gente aparência e o quanto falta em nós realidade. E aí você está dentro de uma instituição espírita e ouve as lamentações, e ouve as reclamações, e ouvem pessoas exacerbando o ego, exacerbando o orgulho, exacerbando a vaidade, subindo a voz, alterando a voz, agredindo-se uns aos outros, e nós vamos nos perguntando, com que roupa se vem? Há até um samba que diz, com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Não há mais nada propício como no momento desse de estarmos em carnaval. E aí a gente começa a pensar sobre a verdade do Evangelho na gente, porque eu sinto que em determinadas horas a mensagem evangélica, ela chegou, se estabeleceu como algo real na nossa vida, nós acreditamos nessa mensagem, essa mensagem ela é real, mas no momento em que eu preciso fazer a grande virada de que esta mensagem real, ela comece a se transformar em algo útil e que se aplica de forma ordenada nos meus dias, eu começo a sofrer o impacto e a luta. E aí nós somos espíritas 15 anos, há 20 anos, há 30, 40, 50, mas somos basicamente as pessoas de sempre, com tão poucas transformações, com tão poucas mudanças, porque nós nos ressentimos ainda daquilo que somos. Isso estou falando de mim. Estou aqui abrindo meu sentimento aos companheiros, falando das vergonhas que sinto, quando abro meu guarda-roupa existencial, vejo lá uma veste belíssima, que me foi oferecida pelo Evangelho de Jesus, e eu não consigo vesti-la ainda. Eu não consigo usá-la ainda. Hoje nós vamos falar sobre sal. Sal da terra. Vós sois o sal da terra. E quando nós começamos a pensar sobre esse assunto, vou até dizer para os companheiros, eu não pensei sobre esse assunto, eu precisava botar um tema para eu falar hoje. E eu não pensava em tema nenhum, não pensava em nada, não imaginava assunto nenhum, não vinha nada na minha cabeça. E olha que essa cabeça entra coisa dentro dela o tempo inteiro, porque ela é alucinada. Aí foi chegando o dia de fechar a programação, encaminhar para a Valde, para nós começarmos a fazer a divulgação. E eu falei, vou falar sobre o sal da terra, mas eu nem tchum para ele, nem pensando em nada sobre aquilo. E eu comecei a pensar, depois que veio esse tema, e nós tivemos fora o fim de semana, para o carnaval, na casa de uns amigos, e lá eu comecei a pensar sobre aquelas pessoas que têm a oportunidade na vida e fazem. E aquelas outras tantas pessoas que têm oportunidade na vida e deixam
a oportunidade de seguir. Nós começamos a refletir, eu comecei a pensar sobre aqueles indivíduos que chegaram na minha vida a uma determinada época e fizeram o diferencial no bem na minha vida. Na época de menino, na época de rapazote, na época já de adulto, na época de espírita, nos meus momentos bons, nos meus momentos infelizes, nas épocas de maior complexidades e lutas pelas quais eu passei. E comecei a pensar que, da mesma forma, na vida dos companheiros que estão aqui hoje, nos assistindo fisicamente, dos companheiros que estão nos assistindo de modo remoto na internet, há aqueles indivíduos que, em determinada hora, chegaram na nossa vida e foram elementos diferenciais no momento em que nós estávamos completamente sem sabor existencial, sem gosto existencial. Foi aquela pessoa que chegou naqueles dias que nós estávamos ali insípidos, sem sabor de nada, sem um sentido existencial, e aquele indivíduo começou a apresentar um instante, um momento de reformulação. Mas enquanto eu pensava sobre essas pessoas que chegaram na minha vida, ou que certamente chegaram na vida dos companheiros que estão aqui, eu pensei nas tantas vezes que eu cheguei na vida de alguém e não levei nada, e não temperei com nada, e não acrescentei nada, porque eu disse a mim mesmo que viver não é assim, que eu não tenho que ser bom sempre, que eu não tenho que ser justo sempre, que eu não tenho que ser honesto sempre, e que eu não tenho que fazer a diferença sempre. Há dias em que eu quero simplesmente não fazer nada, não realizar nada. Mas da mesma forma, quando a gente soma as pessoas que nos fazem algo e mudam a nossa vida, nem que seja por 5 minutos, mas mudam a nossa vida, e eu vejo às vezes que eu chego na vida das pessoas e não levo nada, e não mudo a vida daquelas pessoas nem por 5 minutos, não renovo, não dou um sabor, um gosto naquelas vidas, eu vejo o quanto de oportunidades de mudar as vidas das pessoas, o quanto de oportunidade de levar algo de bom às pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu digo as pessoas fora deste nosso eixo familiar, mulher, marido, filhos, netos, porque a gente acredita que o bom do mundo que age na nossa vida é só para essas pessoas, ninguém mais merece e ninguém mais precisa. Tudo o que há de bom volta-se para esses indivíduos. E me deixa profundamente entristecido os momentos em que eu tenho a oportunidade de fazer algo e por preguiça, por acomodação, por raiva da vida, por cansaço, por obsessão, por indiferença, chamem do que quiser, omissão, eu não faço, eu não realizo. E logo de imediato me vem a reflexão, meu Deus, um dia aquele sorriso que eu recebi mudou a minha vida. Então o sorriso que eu precisava dar, talvez mudasse aquela vida. Um dia aqueles R$60 que eu precisava para resolver uma coisa, acalmou a minha vida. E hoje, com aqueles R$60 no bolso, que eu podia mudar a vida do outro, porque mudaria. Há muitas pessoas que R$5 muda a sua vida, leva para dentro de casa 1 quilo de fubá e 1 de farinha, e muda a sua fome, converte a sua fome, eu não dei. Aquelas pessoas que um dia eu cheguei com as minhas lamentações maiores, e elas me deram 15 minutos dos seus ombros, e elas mudaram a minha vida. E aquelas pessoas que chegam na minha vida e eu estou com pressa, inclusive às vezes com pressa de ir para o centro. Olha o paradoxo, eu estou com pressa de ir fazer o bem quando o bem bate na minha porta, e eu não enfio aquela pessoa embaixo do braço e diga, vem comigo, vamos para lá, vamos nos levar remédio. E aí eu começo a perceber que eu guardo a minha roupa para um momento que está acontecendo o tempo inteiro, mas tenho preguiça às vezes de abrir o guarda-roupa, tirar e vestir, e de ser um elemento que efetivamente faça a diferença na vida dos outros. Em Mateus, no capítulo 5, ele virá dizer, com a fala de Jesus,
Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus faz esta afirmativa, e quando ele nos fala sobre o sal, é preciso que a gente reflita um pouco a importância que o sal tem no mundo ao longo dos milênios que o mundo existe. O sal, até um tempo bastante reduzido, tinha valor de moeda, e em determinadas regiões valia mais do que ouro, onde não se achava sal em profusão. Porque o sal, ele guarda em si a função primeira, que é de temperar, de dar sabor, de tirar a questão insípida. E a gente sabe a importância que o sal tem numa cozinha, porque não há nenhum tempero que guarde maior importância no alimento que o sal. Você bota manjericão, você bota alecrim, você bota tomate, você bota cebola, você bota alho, você bota para assar, você tira, se não botar sal, não tem gosto de nada. Comida sem sal não tem gosto de nada. Eu fiz uma comida maravilhosa. Eu botei manjericão, alecrim, tem pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão verde. Eu botei cebola roxa, eu botei cebola comum. Tem 10 dentes de alho. Eu comprei uma pimenta síria. Eu temperei tudo. Se não tem sal, não tem sabor. Você vai falar assim, meu Deus. E aí você apanha um alimento, bota alho e sal, fala assim, nossa, ficou divino, maravilhoso. Porque o sal guarda esta função de dar sabor àquilo que se prepara, de dar sabor àquilo que se produz, de ser um elemento diferencial nas coisas. O sal ainda é o elemento químico que nós precisamos ter no nosso organismo. As pessoas que têm pouca quantidade de sal desequilibram o seu organismo, e a probabilidade de que elas venham a desencarnar por uma concentração baixa de sal é enorme. Então, a gente tem o sal, que em determinada época valia dinheiro, valia moeda, enriqueceu reinos onde havia aquilo, e tem mais um elemento. O sal que você tira no alto de um monte, no meio do deserto, onde não há oceano, é exatamente a mesma propriedade do que o sal que você tira na beira do mar. São os mesmos cristais, com as mesmas formações, do mesmo jeito, com os mesmos princípios, com tudo aquilo que existe. Então, o sal, além de ser fundamental para dar sabor, para temperar, para fazer com que as coisas chamem ao paladar, o sal também é algo valioso, é algo importante, é algo fundamental para o enriquecimento das vidas. E outro elemento, o sal não muda. O sal é o sal. No mar, na mina de profundidade, na África, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, no Alasca, na Groenlândia, onde você for, o sal não se transforma. Ele é o mesmo. Ainda que você use meios distintos de fazer a coleta dele. E guarda ele as mesmas funções. Jesus, ao iniciar esta fala, ele nos leva a uma reflexão. E a primeira reflexão que nós podemos tirar disso, que nós podemos perceber disso, é dizer o seguinte: se você é sal, seja essência, não seja aparência. Porque um sal aparente é um sal insípido, não tempera, não tem função, não guarda qualquer ocupação. Mais ainda, se você é sal, você é um tesouro. Você é capaz de fazer grandes transformações no mundo. Você guarda em si o poder de mudar propriedades
nas vidas das pessoas. Jesus usa esta fala do sal da terra quando ele acrescenta isso ao Sermão do Monte, porque esta fala no Evangelho vem logo em seguida ao Sermão do Monte, quando ele nos chama a toda a responsabilidade, e ele nos diz o que efetivamente nós somos, nós éramos enquanto pessoas e enquanto individualidades. O mestre vai dizer que o mundo tem o gosto que a gente dá, que o outro tem o sabor que você oferece, que a pessoa com quem você vive, ela é temperada diariamente por você, que todos os dias as nossas práticas, os nossos atos, a nossa fala, a nossa forma de viver, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de refletir, os atos impensados ou pensados que nós fazemos, estão lançando sobre o mundo onde a gente vive o tempero, o gosto. E que nós somos profundamente ricos, elementos de profunda riqueza, que temos o poder de mudar as vidas das pessoas, de dar às pessoas, nem que seja de forma temporária, o sabor, o gosto. E mais ainda, que um sal fiel à mensagem não se transforma. Venha ele do mar, venha ele do monte, venha ele da furna, venha ele da luz. Se ele guarda em si a propriedade, se ele tem em si esta propriedade, ele detém o poder de influência sobre o mundo. Vós sois o sal da terra. O mundo onde vivem tem o gosto que vocês temperam. Aí você começa a ouvir as lamentações. Vida chata. Vida sem gosto. Tem gente que acha que a vida é sem gosto. Minha vida é tão sem gosto, tão sem açúcar. Na verdade, sua vida está faltando sal. O sal da mensagem do Cristo, que chega como um tempero e que dá um sabor distintivo a ela. Todos os dias alguém nos reclama da falta de sentido existencial. E quando você imagina falta de sentido existencial, você imagina em falta de gosto, em falta de sabor na vida. Que gosto tem a sua vida? Que sabor tem a sua existência? Já parou para pensar? Cada companheiro que está aqui, quando levanta de manhã, pensa que gosto vivenciar esta relação. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte, na pergunta 766, a vida social, ela está na natureza? Conviver com o outro é uma lei natural? Existe em a natureza? Certamente, respondem os espíritos, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Se eu não convivo, quem eu tempero? Se eu não me relaciono, quem me tempera? Se eu não estou com pessoas, se eu não vivo com pessoas, normalmente vidas insípidas, sem sabor, são vidas insulares, são pessoas que criaram suas ilhas existenciais, e elas não estão com paciência de lidar com mais ninguém. Elas resolveram de verdade que a sua veste espiritual, que o saquinho de sal que eles possuem vai ficar guardado no armário para a próxima encarnação. Porque eu não quero mais lidar com pessoas. Eu não quero mais conviver com pessoas. Porque conviver com pessoas implica em aprender a dosagem do sal. A dosagem do sal que se dá.
volume que se compartilha com o outro, para que você não exceda esse crime, o pecado de nos omitir. Olha que situação horrível. Porque eu não quero exagerar, eu não quero me envolver, eu não quero dizer nada, porque eu não quero me arrolar naquela atitude. Entretanto, quando eu me silencio, eu cometo o pecado, o crime da omissão. Porque o silêncio diante da transformação do mundo, da harmonização do mundo, Ana Márcia, é o silêncio que te omite e que com certeza te conduzirá para uma experiência infeliz da erraticidade, no peso, Sônia, de nós termos nos calado. E o divino amigo nos disse: vós sois o sal da terra. E na entrelinha ele disse: aprenda a usar a dosagem de forma que ela seja agradável ao paladar do outro, de forma que ela não faça de você um destruidor, um assassino, e de forma que o outro nunca mais se esqueça do tempero que você colocou na vida dele. E neste plano de reciprocidade, o outro faz isso conosco, se o tempo inteiro. Ele manda isso de volta. E aí fala assim: mas fulano está tão salgado hoje, a mão está pesando, é hora de nós sentarmos com o outro e dizer assim: você quer me ajudar? Mas se me mandar essa quantidade de tempero, eu infarto. Meus rins espirituais param, entupidos, intoxicados com tanto NaCl espiritual na minha vida. No diálogo fraterno é que a gente vai achar as regras, os elementos que vão salvar-nos a vida. E ele segue fechando a fala: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se a nossa vida não tempera nada, não tempera ninguém, e na falta de convivência ninguém nos tempera, não tempera nem a gente mesmo, ele responde: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Jesus reafirma a nós que inoperância e cristianismo não andam juntos. Que omissão e cristianismo não andam juntos. Que covardia e cristianismo não andam juntos. Que impaciência e cristianismo não caminham juntos. Nós falamos tantas vezes do momento em que Pôncio Pilato lava as suas mãos na hora do julgamento do Cristo, mas o Pilatos que vive na gente lava as suas mãos todos os dias ante os criminosos que a vida nos mostra, ou os homens bons que a vida nos mostra, precisando que nós temperemos aquelas pessoas, ou perceber o tempero daquelas pessoas em nós, para que essas pessoas façam diferentes, e todos os dias há uma bacia imaginária do nosso lado, onde se lava as mãos para dizer que este mundo está muito difícil. Eu não aguento escutar espírita falando de mundo difícil. É insuportável ouvir companheiro espírita dizendo que este mundo está complicado. Qual é a parcela de harmonia, de tempero, de gosto bom que você dá para isso? Qual é a sua parcela de tempero? Quando você saiu e foi lá e abraçou aquele que você não gosta e deu para ele o tempero do Cristo. Falar é muito fácil, mas meus amigos, pelo amor de Deus, quando é que nós vamos entender que se não for isso, não será nada?
É muito interessante, o Espírito, ele sofisma a verdade. Ele ajusta ela o tempo inteiro para um ajuste que não tem. Ele quer vestir uma calça 36 num corpinho 38. Aí ele mete o remendinho aqui do lado, porque fazia dieta e transformada a trabalho. Então, ou a gente começa a compreender que o mundo tem o gosto que nós oferecemos a ele, o sabor que eu dou a ele, aí, aliado a isso, vem a falsa modéstia, ou a falsa humildade. Quem sou eu para poder fazer alguma coisa para melhorar este mundo que está aí fora? Comece fazendo o bem. Comece fazendo o certo. As pessoas te vendo ou não, faça o bem, faça o certo, faça o justo. Faça aquilo que precisa ser feito. Mas tempere o mundo com o que você acredita seja bom. Aí os outros ainda ficam assim. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos reunir. Porque nós temos que ajudar. Porque nós temos que socorrer. Né? Porque nós juntos somos fortes. A sós nós somos fortes. Basta nós sermos um saquinho de sal que se serve de amor e de sentimento para transformar o mundo, que sozinho a gente bota fogo nesse planeta para o bem. Que nós seremos aquele indivíduo que mudou a vida de uma pessoa. E é muito interessante que nessas experiências que a gente vive, alguém nos encontra e fala assim, Vânia, você não lembra, normalmente eles acham que a gente tem Alzheimer, mas assim, você não lembra, Vânia, mas fazem 20 anos eu estava numa situação muito difícil, e eu cheguei para falar, e você me ouviu, porque ninguém me ouviu. E você me atendeu, porque ninguém me atendia, e você me socorreu, você me esculhambou, mas estendeu a mão, me ajudou, e um dia você mudou a minha vida. Aí você fica todo feliz, e vem logo a pergunta, por que eu não fiz isso mais vezes? Quando será que a outra pessoa vai chegar para mim e vai dizer assim, olha, Vânia, semana passada você não sabia, você mudou a minha vida. Vânia, ontem você mudou a minha vida. Não, a gente ouve num exemplo divino que Deus nos deixa experimentar, e quando a gente vai falar das alegrias da nossa alma, para dar uma massageadazinha no nosso ego tão caído, né? Uma vez, em 1985, aí você descobre que o seu ato de bondade mais importante está preso 35 anos atrás, e que tem 35 anos que coisas outras não aconteceram, porque nós paramos de fazer diferença na vida das pessoas, de dar o gosto na vida das pessoas, de temperar. E eu volto a dizer, não é temperar a vida da sua empregada doméstica, não é temperar a vida do seu funcionário, é ser a diferença na vida daquela pessoa que chega, do bom samaritano que bate ali na tua porta, e que você faz. E que você reformula. Isso nos assusta, porque as nossas lembranças de interferência positiva na vida das pessoas, elas são tão espaçadas, e são tão longínquas, e são tão distantes, e já tem tantos anos que a gente não tempera mais. E quando ficou espírita, e veio muito para o centro espírita, esqueceu de fazer um pouco disso fora do centro espírita. E aí a gente começa a só abraçar os irmãos aqui, e se esquece que a pobreza está lá fora, que a dor está lá fora, e que as coisas estão lá fora. Então, assim, que gosto existe vindo de nós para o outro? Nós somos sal da terra, e este sal precisa ser lançado no mundo, ser compartilhado com o planeta. Num risco eminente, que é para nós encerrarmos. Há grande risco da busca que nós tivermos de melhorar o gosto do mundo, nos enrolar, nos engambelar
insuflar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Olha que peleja. Que doideira, né? Jesus fala assim: Olinda, mude o mundo, tempere o mundo. Mas cuidado, Olinda, para que o sal que você botar no mundo não te perca no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Seja bom, torne-se melhor, cresça todos os dias, mas não saia da humildade. É uma lição muito louca, né? Porque quando você começa a distinguir-se na sociedade, a mudar pessoas, a ajudar pessoas, e elas começam a te elogiar: Rosana, como você foi minha professora, que delícia, como você mudou a minha vida. Aí Rosana começa assim: mas também a educação que eu tive, a mãe que eu tive, e da família da onde eu vim, realmente fui bem preparada, sou especial. Perdeu a encarnação. O jogo perdeu a encarnação. Porque é complexo todo esse movimento que o Cristo nos conclama com o Evangelho. Ele quer que você seja bom, mas não fique abestalhado com isso, não seja besta. Não é fácil. Seja bom, mas não seja besta. Seja honesto, mas não se vanglorie por isso. Ajude a mudar o mundo, mas entenda que você não faz mais que sua obrigação. Use a roupa do Evangelho que eu te dei. Saia com ela todos os dias, o tempo inteiro, e espere de verdade que a moeda que você espera de volta não virá deste mundo, virá de outro. Seja bom, mas não se perca por ser bom. É tanta coisa. Aí, vós sois o sal da terra. É tanta. Estamos aqui há 50 minutos falando disso e tirando várias reflexões disso, da riqueza que possuímos, do que existe de nós bom que pode ajudar a mudar a vida alheia. Que nós precisamos conviver numa sociedade para levar isso. E que se nós ficarmos omissos, silenciosos, não compartilharmos o tempero evangélico que existe na gente, o mundo segue sem gosto. O mundo segue sem sabor. Não tem gosto de nada, além de ser muito bonito. É interessante quando uma pessoa chega em frente à Praia do Forte, no alto de uma pedra daquela, com um mar azul daquele, se mata lá em cima. Você se pergunta: meu Deus, como pode? Como é que uma pessoa se mata? Aquilo não representava nada. Faltava o sal do Cristo, o sal do Evangelho, o gosto da vida, o sabor da vida. Como é que as pessoas se matam com 20 milhões no banco? Como é que as pessoas se matam morando na Suíça? Fico pensando, o cara mora num lago na Suíça, aqueles que o hotel urbano bota de vez em quando na internet, né? Quem mora aqui é feliz, se suicidou. Você fala: meu Deus, é a falta do sabor, é a falta do gosto da vida. Um sabor que vem da mensagem de Jesus e que nós, os cristãos, estamos aqui com a grande função de compartilhar e dividir. Se a gente não começar a repensar esta mensagem evangélica num sentido de transformação, o mundo não muda. Vamos esperar a próxima eleição para mudar? Não muda. Vamos esperar o próximo milênio para mudar? Não muda. Vamos esperar a reforma da Previdência para mudar? Não muda. Vamos esperar as crianças crescerem? Vamos esperar os perturbados morrerem para mudar? Não muda. As coisas não mudam, porque se as pessoas não se movimentarem num tempero do sabor que dão ao mundo, as coisas não mudam. O que vai acontecer uma hora é o seguinte: o relógio do planeta onde a gente vive vai tocar um alarme. Eu acho que vai ser assim. Quem não se organizou, vem para cá que nós vamos meter o pé para outro canto.
E quem já fez as transformações, a gente alinha aqui. E assim as coisas vão acontecendo. Enquanto o Evangelho de Jesus for uma palavra bonita em práticas feias, ou em práticas omissas, ele será um construidor de dívidas para a nossa vida. Porque quando a gente se for daqui e chegarmos lá no Tribunal da Consciência, e eles abrirem lá o nosso web WhatsApp, no mundo espiritual, aí vai começar ali, Senhor, mas era para fazer? Era para me meter? Era para dar minha opinião? Era para eu chegar lá e levar o seu... Senhor, mas eles estavam discutindo em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e ele matou ela por causa disso, porque você disse que não se metia a colher, e não foi lá dizer, calma em nome de Jesus, vamos fazer uma oração e acalmar isso aqui. Então a gente vai perceber que aquilo que nós não solucionarmos agora, nós resolveremos de forma dolorida, sofrida, no plano espiritual. Porque toda a opção foi oferecida a nós numa mensagem capaz de mudar vidas, capaz de mudar a nossa vida, mas com a função imperiosa de levar transformação para as vidas alheias no tempero que a gente dá. Jesus foi o sal perfeito da terra. Porque quando ele chegou, em 3 anos, ele temperou o mundo de uma tal maneira que nos deu a compreender que é possível transformar vidas, dando a elas gostos, sabores e sentido num plano existencial. Que nós possamos ser este sal, que nós possamos aproveitar do sal do outro, que nós possamos temperar o mundo que a gente vive, para tirar esse gosto de nada que muitas pessoas da sociedade, os nossos amigos, vêm vivendo. Quando alguém chegar perto de você e dizer que a sua vida está sem graça, está sem gosto, tempera ela com o Evangelho do Senhor. Leve esse gostinho de renovação e de reformulação que veio do bom pastor, do Rei dos Reis, do Rei Solar, que veio nos iluminar neste mundo. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Pode vir. Que Jesus, eu tenho que avisar porque as perninhas curtas demora para subir. Que Jesus nos guarde, nos abençoe e nos dê a alegria de nós estarmos aqui com esta mensagem tão viva, tão século XXI, né? Eu fui impressionado com a mensagem do Cristo, com as metáforas que Jesus se servia. E o que me assusta, Rosana, não sei se assusta você, é que eu tenho a certeza que em 10.000 anos, isso será isso. Da mesma forma. Nada se transformará. Não haverá outra interpretação. Não haverá outro sentido. Poderá haver aprofundamento interpretativo numa ideia inicial, porque a verdade não se transforma. Ela não muda. Ela ganha robustez. Ela se amplia. Ela ganha volume. Mas o cerne é o mesmo. E é fabuloso apanhar o Evangelho de Jesus e ler algo e contextualizar, tirar lá da época quando o cristianismo florescia, puxar para hoje e descobrir o quanto ele é hoje e o quanto em 100 anos ele vai estar lá com a mesma função, enquanto em 500 anos ele vai estar lá. Eu espero que a gente não esteja do mesmo jeito e com o mesmo gosto, porque senão vai ser difícil pra caramba. Que ele nos guarde, nos abençoe hoje e sempre.